Nos momentos mais difíceis, a angústia me cercou. Dias tristes e amargos circundaram meu viver. Dos meus olhos vi rolar a lágrima da dor. Minha voz eu levantei, suplicando ao Salvador. Para os montes eu olhei, em socorro então gritei. Ele ouviu o meu clamor, trouxe paz ao coração, e por isso canto agora ao meu terno e amado Rei. Hoje grato sou, pois minhas ânsias Ele levou. O bom Pai, Deus eterno, com seu braço me amparou. Ao Senhor eu louvarei pela bênção que me deu, e ao mundo sem razão o seu nome mostrarei, o seu nome mostrarei, mostrarei. Nos momentos mais difíceis, a angústia me cercou. Dias tristes e amargos circundaram meu viver. Dos meus olhos vi rolar a lágrima da dor. Minha voz eu levantei, suplicando ao Salvador. Para os montes eu olhei, em socorro então gritei. Ele ouviu o meu clamor, trouxe paz ao coração, e por isso canto agora ao meu terno e amado Rei. Hoje grato sou, pois minhas ânsias Ele levou. O bom Pai, Deus eterno, com seu braço me amparou. O bom Pai, Deus eterno, sua paz me dispensou. De cada dia nos dá hoje, ó Senhor. Perdoa nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém.
de cada dia nos dá hoje, ó Senhor. Perdoa nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Quem é Deus, senão tu, Criador de todas as coisas, que opera maravilhas, Deus que salva e transforma? Como posso duvidar da tua existência? São notórios os teus feitos. De mim tens cuidado todo dia, e quando em angústia clamo a ti, do mais alto céu, tu respondes, ó Senhor. Abres meus olhos e me fazes contemplar a tua palavra bendita, verdadeira, que conforta e traz esperança, renova minha fé. Como te definir? Por mais que tentasse, não conseguiria. Tu estás acima de todo entendimento. Quero apenas te sentir, te amar e a ti expressar a mais sublime gratidão e o mais profundo louvor, pois só tu és Senhor. Deus eterno, poderoso e bom, conceda-me cada dia a alegria da tua salvação e
para que eu possa anunciar a tua redenção eterna. De pecados carregado, abatido e triste andei, em procura de descanso, que entretanto não achei. Em procura de descanso, que entretanto não achei. De pecados carregado, a Jesus então clamei. Triste estou, desesperado, a seus pés eu me lancei. Triste estou, desesperado, a seus pés eu me lancei. De pecados carregado, a olhar não me atrevi, mas a voz do bem amado me falou, sim, eu ouvi. Mas a voz do bem amado me falou, sim, eu ouvi. De pecados carregado, eu na cruz já padeci. Sobre o lenho pendurado, já fui morto e foi por ti. Sobre o lenho pendurado, já fui morto e foi por ti. De pecados carregado, ó Jesus, meu Salvador, foste em meu lugar cravado, como é grande o teu amor. Foste em meu lugar cravado, como é grande o teu amor. Bom dia, meus queridos e amados irmãos. Grande bênção estar com vocês mais esta manhã. Louvamos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui novamente para juntos adorarmos ao nosso Deus. Lamentavelmente ainda não estamos presencialmente na nossa igreja, mas com fé no Senhor que brevemente todas essas questões irão passar e estaremos juntos novamente. A palavra de Deus nos diz no Salmo 117: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Graças a Deus por sua palavra. Quero convidar a todos vocês
que abaixem suas cabeças, fechem os seus olhos e nós vamos orar nesse momento. Pai de amor, muito obrigado porque nos deu este dia maravilhoso para adorarmos ao Senhor. Obrigado pelo cuidado, obrigado por suprir as nossas necessidades, obrigado por cuidar de nós. Sabemos que o Senhor é soberano e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Eu oro, Pai de amor. Desculpa, irmãos, meu telefone tocou aqui. Eu oro, Pai de amor, que o Senhor possa fazer a vontade do Senhor sobre nossas vidas, que o Senhor nos direcione a realmente fazermos deste dia um dia especial para Ti. Fala aos nossos corações, através dos hinos, através da pregação da Tua Palavra, também do ensino da Tua Palavra na escola dominical. É o nosso desejo e oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, a dona Irene acabou de me ligar aqui. Eu sei que alguns de vocês ficaram sabendo que a dona Irene, que mora com a dona Irene, está com Covid. E eu falei há pouco com a dona Irene. Ela está bem, disse que estava com tosse até ontem, mas que o pessoal do EcoSalva foi até a sua casa e passou os remédios para ela e ela está bem. Então a dona Irene, que mora com a dona Irene, testou positivo para a Covid. A boa notícia, graças a Deus, é que ambas, na verdade, tomaram a vacina contra a Covid, as 2 doses, mas a dona Irene testou positivo. São sintomas leves e devemos orar, sabemos que Deus está no cuidado de todas as coisas, tá bom? Então, meus irmãos, ela foi a dona Irene que me ligou aqui, creio que talvez acidentalmente, então fiquem tranquilos, graças a Deus ela está bem, Deus está no controle de todas as coisas. Meus queridos, vamos então para o nosso versículo deste ano, vamos passar para Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. A palavra de Deus nos diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Vamos começar cantando esta manhã, então, do cantor cristão, um hino que talvez muitos de vocês podem não conhecer, então por este motivo nós cantaremos ele de manhã e de noite. Vamos começar cantando o número 25 do cantor cristão, Amor. Se caso você não conhece, pode conhecer, e assim como eu disse, nós cantaremos ele hoje à noite para podermos aprender. Aqueles que não conhecem podem cantar de manhã e de noite. Então, número 25 do cantor cristão, Amor.
Muito bem, meus irmãos. Sempre bom nós aprendermos novos hinos. Se porventura você não conhecia o número 25, confesso que eu nunca tinha cantado, mas enfim. Vamos passar para o nosso próximo hino, já bem conhecido, 274 do cantor cristão, Coro Santo. Depois nós teremos os nossos avisos. 274 do cantor cristão, Coro Santo. Ok, meus irmãos, vamos para os nossos avisos. Como eu sempre digo para vocês, são avisos que são corriqueiros, nós sempre temos falado sobre eles, mas em respeito àqueles que assistem os nossos cultos, podem assistir pela primeira vez, é sempre importante nós revisarmos os horários das nossas transmissões e também reforçarmos que ainda, mesmo com a permissão do governo, a nossa igreja permanece fechada, principalmente em virtude de todas as situações que temos passado em nossa cidade. Eu estava lendo ontem que já passamos de 110% de ocupação das UTIs e a situação tem sido complicada Brasil afora. Muitos dos meus amigos pastores têm relatado que suas igrejas têm estado fechadas. Também pastores amigos que estão com Covid, pessoas nas suas igrejas que estão com Covid. Então, meus irmãos, é uma situação terrível que temos passado e precisamos cuidar de nossas famílias. Eu entendo que muitos têm saído das suas casas para trabalhar, mas a diretoria da igreja decidiu que este era o momento para estarmos fechados. Então, se Deus permitir, quando sairmos da bandeira preta, nós retornaremos para as nossas atividades normais, ou normais em tempos de pandemia, os nossos cultos regulares. Bom, as transmissões continuam regulares, como hoje às 9 horas da manhã, nosso culto Escola Dominical, também às 18 horas, o nosso culto vespertino. Temos também, meus irmãos, nas quartas-feiras, o nosso culto de oração. Bom, alguns de vocês já sabem, nós estamos começando no final desse mês o nosso Instituto Bíblico. Eu coloquei um aviso no grupo da nossa igreja, mas quero reforçar para que todos possam entender. Nós iniciaremos no final do mês, então, o Instituto Bíblico nos moldes, vamos dizer assim, nos dias atuais. Vamos fazer um curso bíblico, um Instituto Bíblico,
totalmente online. Então, teremos um grupo específico no Facebook, teremos aulas semanais. Não vai ser uma aula durante um dia, mas a aula vai ficar disponível para aqueles que fizerem o curso, podem fazer de terça até segunda-feira da outra semana. Então, uma semana no curso vai durar de terça-feira até segunda-feira da outra semana. E aí os irmãos terão que assistir aquela aula e dentro daquela semana terão que cumprir as suas responsabilidades. É muito importante o nosso conhecimento, o nosso entendimento da palavra de Deus. E nós temos a facilidade hoje em dia de estudarmos a Bíblia das nossas próprias casas. Antigamente nós tínhamos que sair, tínhamos que vir à igreja para fazer o estudo bíblico, o instituto bíblico presencial, o que sinceramente eu acho melhor o presencial, mas nos momentos que nós temos passado, e até mesmo por questão da violência que assola as nossas cidades, abriu essa oportunidade de nós fazermos então o estudo pela internet. E vamos fazer um teste, pastor Odir e eu vamos fazer este ano, eu começarei este semestre falando sobre o Antigo Testamento, e o pastor Odir no semestre que vem, a partir do mês de agosto, falará sobre a vida do apóstolo Paulo. Temos um valor simbólico de R$10. Alguns dos irmãos da nossa igreja já manifestaram interesse. Eu criarei um grupo no WhatsApp daqueles que querem participar. Faremos uma reunião na semana que vem, dia 21, às 16 horas, para tirarmos todas as dúvidas. Então, se porventura você não faz parte da nossa igreja e quer participar, não tem problema nenhum. Manda uma mensagem para mim, que como vai ser totalmente online, não importa onde você esteja, você pode participar. Tá certo? Só pedimos, claro, que aqueles que participarem do curso sejam pessoas ativamente, vamos dizer assim, vamos usar o termo ativamente fiéis em suas igrejas, porque infelizmente às vezes pessoas têm uma ideia diferente do que é fidelidade. Então não adianta apenas estar nos cultos, mas que cultive uma vida de fidelidade e tenha, claro, a recomendação dos seus pastores, então pode participar sem problema nenhum. Então na semana que vem, dia 21, nós faremos uma reunião. Se porventura você tem dúvidas, você pode participar da reunião e aí você decide se vai fazer o curso conosco ou não. Então começaremos, irmãos, no dia 30 de março, vai ser numa terça-feira, então vai ser a primeira aula, estará disponível nesta data, ok? Muito bem, meus irmãos. Esta semana é muito especial, essa semana que passou é uma semana especial por alguns motivos. Nesta mesma semana, no ano passado, infelizmente nós ficamos trancafiados por conta da pandemia, então fechou um ano que nós estamos nesse estado de pandemia, mas também é um ano que nós temos notado ainda mais o cuidado de Deus para conosco, a soberania do Senhor sobre nossas vidas. Então, é claro que é uma situação difícil, é claro que nós temos visto famílias sofrendo, mas devemos entender que Deus é soberano sobre todas as coisas. Então, por mais que a pandemia tenha assolado esse mundo, o poder de Deus não diminuiu. O Senhor continua soberano. Da mesma forma, meus irmãos, no dia 13/3/2008, eu e a Tati saímos de Barueri rumo a Porto Alegre. Chegamos aqui no dia 14/3/2008 e completamos então hoje 13 anos que estamos nesta igreja. Então, louvado seja o nome do Senhor, agradecemos ao Senhor por essa bênção. Tem sido para nós um privilégio sem igual. Passamos por muitas alegrias, por muitas tristezas aqui no Rio Grande do Sul, mas em todas elas nós temos visto a mão do Senhor. Foi aqui que Deus nos deu as nossas meninas, mas também foi aqui que nós passamos pelas maiores dificuldades, seja o câncer, seja as situações de saúde que a Tati teve. E essas foram as tristezas, mas nós sabemos que Deus está conosco e as alegrias estão anos-luz à frente das situações difíceis. Louvamos ao Senhor por estarmos com vocês, pela paciência dos irmãos e principalmente porque cada dia tem sido um privilégio poder servir ao Senhor aqui nesta igreja. Então, para nós hoje é um dia especial. Esperamos também que cada um de vocês possa se alegrar conosco, tá bom? Meus irmãos, vamos para o nosso próximo hino. Colocarei aí na sua tela. Vamos cantar um dos meus hinos prediletos, número 308 do Cantor Cristão, Para Onde For Irei. 308 do Cantor Cristão. E depois nós teremos
o nosso querido pastor Valcides, que vai nos apresentar um relatório do seu trabalho missionário e também vai nos trazer o desafio da palavra de Deus. 308 do cantor cristão, Para Onde For, Irei. Muito bem, então, meus irmãos, como eu sempre digo para vocês, é sempre bom nós entoarmos hinos de louvor ao nosso Senhor. Esta manhã e no domingo da semana que vem, pelo menos, nós teremos nossos missionários nos trazendo o desafio da palavra de Deus, uma vez que o nosso mês de missões é o mês de abril, mas estamos aproveitando que todos estamos em casa, que ainda temos as transmissões ao vivo, vamos aproveitar para que os nossos missionários possam dar relatório do seu trabalho e também aproveitar para que eles desafiem os nossos corações com a palavra de Deus. Então o pastor Valcides, ele vai primeiramente dar o seu relatório e posteriormente ele vai trazer o desafio da palavra. Só já lhes adianto que, como ele gravou à noite, ele vai lhe dar boa noite, tá? Mas ele sabia que era para o nosso culto de domingo de manhã, tá bom? Então, vamos para o relatório do pastor Valcides e depois, então, ele vai pregar a palavra de Deus para nós e posteriormente eu volto com o nosso tempo da escola dominical. Eu saúdo a todos os amados irmãos
em nome do Senhor Jesus Cristo, a nossa única esperança. Meus irmãos, pela graça de Deus, nós temos boas notícias, né? Boa notícia porque uma alma vale mais do que todas as riquezas desse mundo. Nada se compara nesse mundo ao valor de uma alma. E nessas últimas 3 semanas, pela graça de Deus, 3 casais tomaram decisão, e mais uma senhora. Essas pessoas, depois de passarem, de terem os seus familiares em situações difíceis, alguns parentes dessas pessoas partiram para a eternidade, e através dessa situação, então, eles abriram o coração para receber a palavra, creram no Senhor. Estamos já fazendo o discipulado com eles. São casais, os 3 ainda jovens, e a senhora também, que aceitou Jesus, também. Então, amados, nós louvamos a Deus por todas essas oportunidades que Ele nos tem dado, mesmo em tempos difíceis, mas Deus tem falado no coração das pessoas, e nós louvamos a Deus. Somos gratos ao Senhor pela salvação que Ele nos deu e também pelo chamado que Ele nos deu para levar a sua mensagem. Também, se Deus permitir, ainda este mês de março, estaremos concluindo o templo da congregação lá no Paraná do Comprido, que é considerado bem perto daqui, apenas 4 horas de barco. E se Deus quiser, vamos estar concluindo. Lá, os irmãos lá estão muito animados também. E outra grande bênção que nós temos para mencionar, Padre, é fruto também de orações de vários anos, de várias pessoas. Nós recebemos recentemente, quer dizer, uns 2 meses atrás, mais ou menos, o pastor Alberto, que mora no Rio Aiari. Ele foi um dos que, depois que nós entramos no Rio Valpés em 2018, ele entrou também e conheceu um cacique lá dentro, que é bem distante da cidade. E esse cacique, muito embora não sendo cristão ainda, amados, ele se prontificou a doar uma área para a construção do que será o primeiro templo cristão do Rio Valpés. Nessa calha desse rio, apesar de ser um rio populoso, mas ainda não existe nenhum templo cristão. Muitos templos católicos, muita idolatria ainda impera completamente, né? Mas nós sabemos que o Evangelho é o poder de Deus, e desde 2018 que nós entramos lá, houve algumas pessoas que tomaram decisão, inclusive uma família inteira, e agora, se Deus permitir, em junho estaremos subindo até esse local para conhecer esse terreno doado pelo cacique, e pretendemos ajudar na construção desse templo. Pedimos as suas orações. O investimento aos olhos humanos será um pouco alto, 500 litros de gasolina, sem contar com as despesas de outras viagens daqui a Manaus, de Manaus a São Gabriel da Cachoeira. Mas isso aí, cremos que Deus proverá, isso não tem nenhum problema, porque Deus é o dono, é o patrocinador exclusivo da sua obra, e Ele usa meios que nós nem podemos imaginar, né? São tantos meios. Então, irmãos, pedimos suas orações, e mais uma vez, obrigado. Falo assim de todo o coração, em nome da minha família, agradecendo a parceria da amada igreja, aí em Porto Alegre. Nós sabemos que cada uma dessas atividades, para a glória de Deus, os irmãos fazem parte, pela parceria, tanto por meio das orações, como das contribuições, e palavras também incentivadoras. Então recebam, amados, o nosso abraço todo especial. Se Deus permitir, temos plano de no próximo ano visitar os amados e pessoalmente conversarmos sobre a obra do Senhor, esse grande privilégio que Deus tem nos dado. Muitas pessoas partiram, alguns pastores
conhecido nosso aqui da nossa região, mas nós estamos aqui, né? E pretendemos dar sequência até que o Senhor volte ou até que Ele nos chame. Então, um abraço todo especial, que Deus abençoe, encoraje e esteja suprindo a necessidade de cada um de vocês. Um abraço todo carinhoso que nós estamos mandando em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço. Nessa noite nós vamos examinar um texto bíblico, que eu tenho certeza que esse texto é um texto encorajador para todo o povo de Deus, em todos os tempos, em todas as regiões. A palavra de Deus ela é infinitamente poderosa, ultrapassa todos os limites do conhecimento humano. Hoje eu quero falar sobre a ação missionária em tempos de guerra. O texto básico, nós temos aqui o texto básico em 1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 1 até o versículo 4, nós vemos aqui: sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul de Ziclag e tinham ferido a Ziclag e tinham queimado a fogo. E tinham levado cativo as mulheres e todos que estavam dela, tanto pequenos como grandes. E ninguém, porém, mataram, tão somente levaram consigo e foram ao seu caminho. Davi e os seus homens de guerra chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres e seus filhos tinham sido levados cativos. Nós encontramos aqui a primeira, do versículo 1 até o versículo 3, a situação em tempos de guerra. Quando eles chegaram, Davi e seus homens, lá em Ziclag, eles viram o estrago que os amalequitas haviam feito. Eles tinham levado todas as pessoas, tinham levado ali todos os despojos. E imagine uma situação dessa, você chegar na sua casa e de repente não encontrar ninguém dos seus familiares. Pense numa situação difícil, um tempo de guerra, mas o que fazer? O problema, a pergunta é essa: o que fazer em meio a uma situação como essa? A palavra de Deus é tão maravilhosa que tem todas as respostas para as nossas indagações. Nós vemos aqui as atitudes que devem ser tomadas na ação missionária, mesmo em tempos de guerra. Primeira coisa que nós encontramos no versículo 4, a Bíblia diz no versículo 4: então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. A primeira coisa que nós encontramos aqui, dentro desse tema, a ação missionária em tempo de guerra, é que Davi, ele e o povo, eles choraram. Mas diz a palavra de Deus que eles choraram a tal ponto que não havia mais choro, não havia mais lágrima. Foi uma situação bastante terrível, uma situação comovente, e a Bíblia diz que eles choraram. Amados, nós, em tempos de guerra, em situações da vida, nós choramos. E há pessoas que dizem, aquele ditado diabólico que diz que homem não chora. Não é verdade. Pois o próprio Jesus chorou. E aqui, diante dessa situação, desse quadro terrível, Davi e seus homens choraram. Então, a primeira coisa que nos chama a atenção aqui é o choro. O choro faz parte da nossa vida. Quantas vezes temos chorado? Quantas lágrimas temos derramado em situações difíceis? Às vezes na perca de pessoas, de amigos, de parentes, de servos do Senhor. Mas o que nos chama a atenção
é que o choro faz parte da ação missionária em tempo de guerra. Em vez de agir de uma outra forma, há momentos, a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas debaixo da terra. E um desses momentos, em situação difícil, é o choro. Eles estavam angustiados quando tomaram conhecimento da situação que estava acontecendo ali em Ziclag. Segunda coisa, como agir em situação em tempos de guerra. No versículo que nós vamos ler agora, o versículo 6, diz aqui: Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava com amargura, cada um por causa dos filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor. Esse fato é tão importante, tão necessário, em tempos difíceis, em qualquer situação. Em segundo lugar, entendemos que é necessário nos fortalecermos do Senhor. Davi, em vez de partir para o desespero, em vez de ficar lamentando, ficar murmurando, dizendo: Deus, por que tu permitiste que acontecesse isso? A Bíblia diz que ele se fortaleceu no Senhor. Esse passo aqui é de extrema importância. Como é que nós vamos nos fortalecer no Senhor? Estudando a palavra do Senhor, estando em comunhão com Ele, tendo a certeza de que Deus, quem está no controle da nossa vida, não somos nós, é o Senhor que está no controle. Por isso, nós vimos aqui que ele se fortaleceu no Senhor, mesmo sabendo das dificuldades. É aquela tal coisa: se nós estivermos bem, nós temos como ajudar as pessoas. Se nós não estivermos fortalecidos, como é que nós vamos ajudar as pessoas que estão perecendo? Terceira coisa desse capítulo 30 de 1 Samuel, de como nós devemos agir na ação missionária em tempo de guerra. Terceira coisa, o versículo 8 diz assim: Então Davi consultou ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu a tropa, alcançá-lo-ei? Ele disse: Persegue, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Em terceiro lugar, vimos aqui na palavra que Davi ele consultou ao Senhor. Esse fato aqui nos chama muita atenção, porque primeiramente ele chorou, ele se fortaleceu, depois ele consultou o Senhor. Pedir direção do Senhor em todas as nossas atividades. Nas mínimas coisas, às vezes nós achamos: essa coisa é tão pequena, eu não preciso pedir direção do Senhor. Não, amados. O texto nos enriquece, nos encoraja, nos fortalece, dizendo que ele consultou ao Senhor. O que farei? E aí o Senhor disse: sobe, porque tu alcançarás esse povo e tu vai libertar as pessoas que estão ali debaixo da escravidão do exército aqui dos midianitas. Amados, quantas pessoas em nossos dias também estão ali em cadeias, vamos dizer, aprisionadas. O que fazer? Então, devemos consultar ao Senhor. E a ordem do Senhor não está nunca dizendo: olha, te retira, não, avança. Avança. Paulo disse: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E ele, então, vemos aqui na pessoa desse servo do Senhor, ele consultou ao Senhor. Devemos fazer isso também em tempo de guerra, em qualquer situação. Consultar ao Senhor é indispensável. Quarta coisa que nós encontramos aqui: como agir
na ação missionária em tempo de guerra. Vemos aqui no versículo 9 e o versículo 10 do capítulo 30. Diz aqui: partiu, pois, Davi, ele e os seus 600 homens com ele se achavam e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram atrás. E perseguiu Davi, ele e os 400 homens, pois 200 homens ficaram, porque não puderam, de cansados que estavam, para passar o ribeiro de Besor. Quarta coisa também, o que fazer, como agir na ação missionária em tempo de guerra. Trabalhar em parceria. Notamos aqui que Davi, ele partiu, ele foi à ação, mas ele não foi sozinho. Ele já havia se fortalecido no Senhor, ele já havia consultado o Senhor. Agora era hora de agir, de ação, É isso que nós precisamos entender como igreja do Senhor Jesus Cristo. E ele, com 600 homens, eles saíram à peleja para recuperar o que havia perdido. E notamos aqui que desses 600 homens, 400 prosseguiram e 200, a Bíblia diz que ficaram, de tão cansados que eles estavam, eles ficaram tomando conta da bagagem. Às vezes, nós cansamos, vamos dizer assim, as enfermidades, idades mais avançadas, tem algumas coisas que nos dificultam de estar lá na linha de frente, mas os 200 não ficaram aquém, eles ficaram como missão, guardar a bagagem daqueles que estavam indo, dos 400 que estavam indo lá na frente de batalha. Então, agir em parceria. Eu louvo a Deus pela parceria de vários irmãos que estão conosco nas orações, nas contribuições e no incentivo, dizendo: olha, estamos juntos, vamos, nós podemos fazer mais do que estamos fazendo. Quinta coisa, cuidaram de um inimigo. Diz o versículo 11 e 12. Diz assim o versículo 11 e 12 aqui do capítulo 30. Acharam no campo de um homem egípcio e trouxeram a Davi e deram-lhe pão e comeu e deram-lhe de beber água. E disse-lhe também um pedaço de massa de figos e 2 cachos de passas, e comeu e voltou seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão e nem bebido água. Cuidaram na ação missionária. O texto diz que eles cuidaram de um inimigo. A palavra de Deus nos diz, no capítulo 12, versículo 20, versículo 21, fala sobre isso, né? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber. E ainda diz mais, que para nós não pagarmos, não retribuirmos o mal com o mal, mas o mal com o bem. Fazer o bem às pessoas em tempos de guerra. É uma das coisas da ação missionária. Quantas pessoas, às vezes, precisando de uma palavra encorajadora, de uma palavra de direção, e até mesmo algumas coisas como alimentos e outras coisas. Cuidar das pessoas é bíblico. E vamos para a sexta atitude na ação missionária em tempo de guerra. Davi, no versículo 18 e 19. Olha o que diz o versículo 18 e 19 desse capítulo 30. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, e também as suas 2 mulheres salvou Davi, e ninguém lhe faltou, desde o menor até o maior, até as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto tinha tomado, tudo Davi tornou a trazer. Observe bem que os amalequitas aparentemente estavam ali eufóricos, eles estavam dizendo: agora tudo isso é nosso. Dentro da ação missionária que nós vemos aqui,
Em sexto lugar, o resultado foi que Davi salvou tudo quanto os amalequitas haviam tomado. Às vezes o homem pensa que está aprisionado e acha que não tem mais solução. E de repente chega a ouvir o Evangelho, e aí a palavra de Deus diz, João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tudo quanto eles haviam levado. O poder de Deus não está limitado. O poder de Deus ultrapassa todos os limites. Tudo posso, o apóstolo Paulo disse, naquele que me fortalece. E em sétimo lugar, como agir em a ação missionária em tempo de guerra? Diz aqui, amados, no versículo 22, do capítulo 30, versículo 21, e chegou Davi aos 200 homens de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, o que deixaram de ficar no ribeiro de Besor. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha, e chegando Davi com o povo, o saudou em paz. E olha o que diz o versículo 22. Então todos os maus e perversos dentre os homens que tinham ido com Davi responderam e disseram, visto que não foram conosco, não lhe daremos despojo do que libertamos, mas leve cada um a sua mulher e seus filhos e se vá. Porém Davi disse, não fareis assim, irmãos meus, como que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha em nossas mãos. Quem vos daria ouvido disso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. A gratidão, essa palavra nunca deve ser esquecida, nunca deve sair da nossa mente, nunca deve sair do nosso vocabulário. Gratidão a Deus, mesmo em tempos difíceis, quando há essas atitudes já mencionadas aqui. Davi, ele foi grato, ele agradeceu. Tanto é que até os 200 que ficaram tomando conta da bagagem, todos os despojos foram repartidos de maneira igualitária. E os 400, eles ficaram, eles não... Davi disse, não é assim que se faz. Todos fizeram parte dessa batalha, uns lá na linha de frente, mas os 200 ficaram tomando conta da bagagem. Quantas pessoas, às vezes, não podem ir por várias outras circunstâncias, mas ficam tomando conta da bagagem. Isso é muito importante mencionar. E para concluir, a visão e a decisão daquele que se fortalece em Cristo. Vamos ver o versículo 25. Diz, o que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto o pôs por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Assim foi desde aquele dia, dizendo, olha, a partir de agora está decretado que todos que participam recebem igual os despojos. Amados, isso nos chama a atenção, porque na obra missionária, cada pessoa que participa, alguns com mais, outros com menos, mas todos têm participação e todos recebem bênção e todos receberão galardão, porque mesmo em situação difícil, mesmo em tempo de guerra, se colocaram à disposição para o serviço cristão. Então, amados, que o Senhor nos ajude a perseverarmos
em qualquer situação, precisamos entender que a palavra de Deus mostra todas as regras, todas as diretrizes para nós avançarmos e conquistarmos almas que ainda estão indo para o abismo eterno por não conhecerem a Cristo. Amados, que cada um de nós, que a igreja do Senhor, nesses tempos finais, possamos prosseguir e não regredir, fazermos todos os esforços possíveis para estarmos nessa ação conjunta, uns ajudando os outros, até que o Senhor venha ou até que Ele nos chame. Que o Senhor nos ajude a cumprirmos com alegria, com determinação, o que o Senhor entregou nas suas mãos, nas minhas mãos, que tudo seja feito para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude a cumprirmos essa missão até os tempos finais. Um abraço a todos, jamais desistirmos. E só para concluir, eu lembro que uma certa vez um soldado, ele estava tão determinado que ele falou o seguinte: olha, se eu cair, ele disse, vocês me levantem, se eu tropeçar, me empurrem para frente. Mas ele disse, porém, se eu virar as costas, me atirem. Quer dizer, ele estava tão determinado que mesmo na queda, ele, olha, me levante, olha, eu quero participar, se eu escorregar, me empurrem para frente. Agora, se eu virar as costas, aí me atirem. Então, meus irmãos, que a decisão nossa seja também como esse soldado, dizendo, eu quero estar em ação, eu quero fazer um pouco mais, e certamente, por Cristo, com o poder de Deus, nós podemos avançar mais e mais para o louvor da glória do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Muito bem, meus irmãos. Esses últimos 2, 3 minutos que houveram esses travamentos foram do vídeo, da transmissão do próprio pastor Valcides, tá bom? Então não foi o celular, nem foi a sua internet, nem mesmo a nossa aqui, mas deu um probleminha ali no celular do pastor Valcides, mas graças a Deus deu para ouvi-lo muito bem. Nós temos a grande bênção de ter o pastor Valcides conosco há muitos anos. Esse ano nossa igreja completa 33 anos de existência aqui no bairro Tristeza, e não vou dizer que todos, mas boa parte desses anos o pastor Valcides tem sido nosso missionário. Já apresentou o pastor Daniel, o pastor Marcílio, o pastor Daniel Legário, que hoje também é o nosso missionário. Foi o pastor Valcides quem os trouxe em uma das suas visitas. Ele estava marcado para vir aqui visitar Porto Alegre no ano passado, mas por conta da pandemia tudo deu errado. Mas conforme ele relatou aí, é o seu desejo estar conosco e também o nosso desejo estar com ele, irmão Marli. São grandes bênçãos para nós. Louvamos ao Senhor pelas vidas deles e dos demais missionários que o Senhor nos tem permitido auxiliar os seus trabalhos, seja em oração, seja financeiramente. E se algum de nós um dia tiver a oportunidade de ir, seria uma bênção, irmãos, poder conhecer o campo missionário, ok? Semana que vem, pastor Jomar vai nos trazer o seu relatório e também o desafio da palavra de Deus. Meus amados, vamos para o nosso tempo da escola dominical. Eu quero pedir a você que pegue a sua apostila, pegue o seu livro, vamos para o nosso tempo sobre conhecendo a Deus. Eu ontem, depois que terminei todas as coisas aqui no escritório, depois de deixar preparado todas as coisas para hoje de manhã, cansado do dia, eu disse para a Tati, olha, é uma bênção poder aprender mais sobre a palavra de Deus, é uma bênção poder estudar a palavra de Deus. E eu gostaria que cada um de vocês tivesse esse mesmo sentimento. Porque, meus irmãos, nós estamos na 12ª lição. Daqui a pouco nós introduziremos. Mas nesses meses, nós já passamos pelos seguintes assuntos. O conhecimento de Deus, crescendo no conhecimento de Deus, Deus é um e três, a divindade do Filho e do Espírito Santo,
Deus é espírito, Deus é pessoal, Deus é relacional, Deus é grande, Deus é perfeito, Deus é eterno, Deus é autoexistente e autossuficiente. E hoje nós vamos ver sobre a imutabilidade de Deus. O que eu quero dizer para vocês, meus irmãos? Eu espero que todo esse conhecimento de Deus esteja trazendo a cada um de vocês não só mais conhecimento do nosso Deus, mas também mais amor por Ele. Eu tenho, cada dia que eu oro ao Senhor, eu procuro agradecer a Deus por todos esses atributos que nós temos visto, por tudo aquilo que Deus é. Então isso deve fazer diferença nas nossas vidas. É por isso que é importante que você se aplique, pegue o seu livro. Eu tenho sugerido a alguns até mesmo fazer esse tempo como devocional em família. Estudem a palavra de Deus, abram os versículos. Mesmo que talvez você não entenda, coloca lá a resposta que vier ao seu coração. E o que temos feito aqui, nesse tempo, é trazer um pouco mais de conteúdo sobre os estudos que nós estamos fazendo. Não é difícil, os irmãos têm visto, a apostila é de fácil compreensão, os versículos são de fácil compreensão. Então hoje nós vamos trazer esse assunto que é maravilhoso, irmãos, nós entendermos sobre a imutabilidade do nosso Deus. Então, meus amados, como vocês bem sabem, nem todas as pessoas têm as suas apostilas, então por isso que eu faço questão de ler aquilo que está no nosso livro, em respeito àqueles que estão conosco e também ainda não têm o seu livro, a sua apostila, tá? Então a introdução vai dizer o seguinte: a palavra imutável vem da palavra latina imutabilis. In é igual a não, mais mutabilis, mutável ou mudança. Outras palavras como inalterável, constante e fiel ajudam na compreensão desse atributo divino. A imutabilidade de Deus significa que Ele nunca muda em seus atributos e conselhos. Deus não cresce, evolui ou melhora. Ele já é perfeito. Ele não pode diminuir, se deteriorar ou regredir. Ou então, Ele não seria mais Deus. O que quer que Deus seja, Ele sempre foi e sempre será. Ele não muda de ideia ou anula seu decreto através de outro. Ele não faz nenhuma promessa e depois muda o seu juramento. Ele não faz uma ameaça e depois não cumpre o que disse. Isso é especialmente reconfortante, já que a possibilidade de um Deus todo-poderoso repentinamente se tornar mal ou de repente mudar de ideia é absolutamente aterrorizante. A imutabilidade de Deus é um dos seus atributos mais importantes, pois garante que Ele e a sua palavra serão os mesmos ontem, hoje e eternamente. Ele é a única constante no universo, o único digno de confiança absoluta. Então, meus queridos, você vai ver, conforme nós formos estudando a palavra de Deus, como isso nos traz conforto, mas também responsabilidade. Algumas respostas, como vocês bem sabem, estão no próprio livro, como dessa pergunta 1 e 2. Número 1 já é praticamente aquilo que nós vimos na semana passada, mas eu sempre complemento com comentários de autores, de estudiosos da palavra de Deus, tá bom? Então vamos lá para a pergunta de número 1. Deus é imutável, então vai dizer o seguinte: nas Escrituras, o nome pessoal tem um grande significado, pois muitas vezes descreve quem é a pessoa e revela algo sobre seu caráter. Quais são os nomes dados a Deus nas seguintes Escrituras e o que elas nos ensinam sobre a imutabilidade de Deus? Então, conforme nós vimos na semana passada, nós já lemos sobre esta parte do eu sou o que sou, Êxodo capítulo 3, e às vezes o mouse fica pequenininho para mim aqui, irmãos, por isso que eu apanho um pouco para colocar os versículos aí, tá? Então, olha só. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Então, o que a nossa própria apostila nos diz? Olha só. O nome é derivado do verbo hebraico hayah, que significa ser ou existir.
aponta não somente para a eterna natureza de Deus e autoexistência, mas também para a sua imutabilidade. Ele não apenas sempre é, mas sempre é o mesmo. Número 2, meus irmãos, a resposta para essa questão é a rocha. Vamos ver ali Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, vai nos dizer o seguinte: eis a rocha. Suas obras são perfeitas porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Bom, o próprio Paul Washer, ele vai nos dizer aqui na nossa apostila, no nosso livro, esse nome precisa de um pequeno esclarecimento. Dentro da criação há poucas coisas mais permanentes ou imutáveis do que as pedras e rochas e as montanhas que elas formam. É um conforto saber até mesmo que essa metáfora é inadequada. Quando todas as rochas dessa terra virarem pó, Deus permanecerá inalterado. E realmente, meus amados irmãos, é uma verdade que nos traz paz. Deus é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. A pergunta de número 2, meus irmãos, vai nos dizer o seguinte: após considerarmos os nomes de Deus que revelam sua imutabilidade, nos voltaremos agora para algumas das mais importantes declarações bíblicas a respeito desse atributo. O que elas nos ensinam a respeito da natureza imutável de Deus e seu relacionamento com a criação? Como elas demonstram a sua grandeza? Vamos ver então Salmo 102, versículos 25 a 27. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das suas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Meus amados, Moody, um homem muito conhecido, estudioso, teólogo, que infelizmente já não está mais vivo, ele disse o seguinte: mesmo quando toda a criação já tiver desaparecido, Deus permanecerá. Vocês viram que eu disse que, infelizmente, estamos comemorando um aniversário triste, que é um ano de pandemia, e muitas coisas aconteceram. Nós talvez estamos vivendo o pico da pandemia aqui em nosso país. Mas saiba o seguinte, meus irmãos, por mais terrível que o Covid seja, por mais avassalador que ele seja na vida das pessoas, um dia essa pandemia vai terminar. O mundo já passou por várias pandemias, então essa não será diferente. A última pandemia, em meados da década de 20, no século passado, praticamente 50 milhões de pessoas morreram por conta da gripe espanhola. Eu estava lendo sobre como a igreja agiu nessa situação, e foi dito por aquele que escreveu o artigo que infelizmente a igreja teve que estar, muitos estavam dentro de casa, não podiam se reunir por conta da letalidade do vírus. Mas irmãos, tudo aquilo passou e vivemos décadas sobre décadas sem qualquer tipo de vírus tão letal quanto hoje é o coronavírus. O agir de Deus continua o mesmo. Deus, ele tem agido de forma soberana sobre toda a criação. Então é claro que nós devemos ter todo o cuidado com esse vírus, mas nós não devemos achar que ele é eterno. Só o nosso Deus é eterno. E a palavra de Deus nos diz lá em 1 João capítulo 2, versículos 17 em diante, que o mundo passa bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para todos sempre. Então, como Deus é eterno, nós que somos salvos também passaremos a eternidade com o nosso Deus, e isso é uma verdade que deve confortar os nossos corações. Malaquias capítulo 3, versículo 6, meus irmãos, vai nos dizer o seguinte, colocarei o versículo aí na sua tela, 3,6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. E aqui
Eu faço questão de colocar as palavras de Hernandes Dias Lopes, e porque ele vai nos explicar algo muito interessante acerca da imutabilidade de Deus. Ele vai dizer o seguinte: Malaquias destaca 3 verdades importantes aqui, na consideração desse assunto. Primeiramente, Deus é imutável em seu ser. Deus é o mesmo sempre. Ele não tem começo nem fim. É o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Nele não há variação nem sombra de mudança. Deus não tem picos de crise. Seu amor por nós não passa por baixas. Não podemos fazer nada para Deus nos amar mais, nem deixar de fazer coisa alguma para Deus nos amar menos. Também, meus irmãos, ele complementa dizendo que seu amor por nós é eterno, contínuo e incondicional. A causa do amor de Deus por nós está nele mesmo. Em segundo lugar, ele diz o seguinte: Deus é imutável em relação à sua aliança conosco. Deus é leal ao compromisso que assume. Como filhos de Jacó, trazemos suas marcas, somos inconstantes. Contudo, ainda que sejamos infiéis, Deus não nega a si mesmo. No caso, o filho de Jacó, ele está fazendo comentários sobre Malaquias, ok? Então, contudo, ainda que sejamos infiéis, Deus não nega a si mesmo. Mesmo quando somos infiéis, Deus permanece fiel. Ele prometeu ser o nosso Deus para sempre. Ele prometeu nunca nos abandonar. Ele nos disciplina e nos corrige, mas jamais nos destrói. E finalmente, em terceiro lugar, a imutabilidade de Deus é a nossa segurança. A imutabilidade divina é a causa de não sermos destruídos. Se Deus nos tratasse segundo os nossos pecados, estaríamos arruinados. A nossa inconstância não abala a imutabilidade de Deus, enquanto que seu amor perseverante é o que nos dá a garantia da salvação. A segurança da salvação não está estribada em nós, mas em Deus. Não se apoia no frágil bordão da nossa instabilidade, mas no rochedo firme da imutabilidade divina. Quem escreve é Hernandes Dias Lopes. E aqui, meus irmãos, eu quero fazer um comentário. Se você já assistiu aquele filme A Fantástica Fábrica de Chocolate, não vai achar que nós temos um bilhete dourado que nos dá, como deu ali ao menino, que é o principal ali do filme, não nos dá o privilégio de podermos viver uma vida de pecado, uma vez que nós somos salvos, sabemos que Deus não muda e sua aliança conosco também não vai mudar. Hoje à noite nós veremos que nós somos herdeiros das promessas de Deus, porque nós somos, em Cristo, também descendentes de Abraão. Isso não quer dizer que nós temos livre acesso ao pecado, como aquele menino do filme A Fantástica Fábrica de Chocolate tinha acesso a todos aqueles doces. Não, pelo contrário. Nós devemos temer a Deus, sabendo que Deus ele é fiel e que ele não vai mudar. Não deve fazer com que nós sejamos instáveis, mas que nós possamos servir melhor ao nosso Deus. Que nós possamos conhecê-lo, que nós possamos amá-lo, não à medida que ele tem nos amado, porque o amor de Deus é algo que é incondicional, mas nós devemos fazer o nosso melhor para o nosso Deus. Então, meus queridos irmãos, é muito importante entendermos que a imutabilidade de Deus vai fazer com que ele seja o mesmo ontem, hoje e para sempre. Que a sua aliança conosco não vai mudar, que assim como vimos é a nossa segurança, mas isso deve fazer com que nós sejamos mais fiéis e não menos fiéis, ok? Fica este registro. Continuando, meus irmãos, Tiago capítulo 1, versículo 17, vai nos dizer o seguinte, colocarei aí na sua tela, Tiago 1, 17. Bom, deixa eu só tomar um pouco de água aqui, meus irmãos, que a minha garganta seca bem rápido. Tiago capítulo 1, versículo de número 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não
pode existir variação ou sombra de mudança. O Warren Wiersbe, ele vai dizer o seguinte acerca desta verdade: para o Pai das Luzes não há sombras. É impossível Deus mudar. Não pode mudar para pior porque é santo, não pode mudar para melhor porque já é perfeito. Então, meus amados irmãos, isso faz parte da natureza de Deus. Olhem como a imutabilidade de Deus nos aponta para outros atributos do nosso Deus. Então, o nosso Deus, ele não pode mudar. Amém? Também, meus irmãos, William Barclay, ele vai dizer o seguinte: o que Tiago está destacando nessa passagem é a imutabilidade de Deus. E para fazê-lo, emprega dois termos astronômicos. Ambas as palavras mudança e sombra de variação tem que ver com a variação que mostram os corpos celestes, as diferenças na duração do dia e da noite, as aparentes variações no curso do Sol, as fases crescentes e minguantes da Lua, os distintos graus de luminosidade, tanto nas estrelas como nos planetas, etc. Variedade e mudança são características de todas as coisas criadas. Deus é o Criador dos luzeiros celestiais, o Sol, a Lua e as estrelas. As luzes mudam e variam, mas aquele que as criou nunca muda. Tudo que vem dele não pode ser outra coisa senão que seja bom. Meus amados irmãos, é maravilhoso, e realmente todos esses estudiosos da palavra de Deus, é muito bacana a forma que eles nos apontam sobre as verdades que estão inseridas nos versículos bíblicos. Por isso que eu faço questão de colocar e dar crédito a esses grandes homens de Deus, porque nos fazem olhar de uma forma que muitas vezes não nos vem à nossa percepção. Então Deus criou todas as coisas com as mais determinadas variações, mas aquele que foi o Criador não muda de maneira alguma. Então isso nos mostra também acerca da imutabilidade do nosso Deus. Ainda, meus irmãos, dentro dessa questão, Hebreus capítulo 13, versículos 8, já coloquei ali sem querer o comentário, mas a palavra de Deus vai dizer o seguinte: Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para todo sempre. Então, meus amados, notem o que está dizendo aqui Fritz Laubach. Ele vai dizer o seguinte: enquanto a forma terrena da igreja na transição das gerações está sujeita a uma contínua mudança, Jesus Cristo é sempre o mesmo. Como o Cristo ontem, ele é o Filho de Deus, que viveu antes de todos os tempos na glória de Deus, que veio na carne e foi crucificado, que conquistou a redenção de um mundo perdido. Como o Cristo hoje, ele é o Filho de Deus ressuscitado, que está entronizado como sumo sacerdote à direita de Deus e atua através de seu Espírito Santo nos fiéis, a fim de reunir e aperfeiçoar sua igreja nesta terra. Como o Cristo eterno, ele é o Filho de Deus que retorna para instaurar seu reino perpétuo neste mundo. Opa, não apareceu para vocês, desculpem. Então, meus amados irmãos, quando dizemos que Cristo é o mesmo ontem, hoje será para todo sempre, é muito interessante da forma que este comentarista explica esse versículo para nós e como aponta para aquilo que Cristo foi no passado, aquilo que ele é nos dias de hoje e aquilo que ele será. Vamos para a pergunta de número 2. A pergunta de número 2 vai nos dizer o seguinte: na verdade eu pulei algumas notas aqui, meus queridos, e você pode até mesmo ler aí na sua Bíblia, não tem no seu livro, mas aqui na nossa apostila sobre Hebreus 13:8 vai dizer o seguinte: nossa salvação está segura porque o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo é imutável. Seu caráter perfeito, a redenção que ele providenciou e todas as suas promessas são as mesmas ontem, hoje e eternamente. Bom, a pergunta de número 2, na verdade é a número 3 e eu coloquei número 2, né, porque a 2 era antiga.
vai dizer o seguinte: após vermos muitas escrituras que falam da imutabilidade da natureza de Deus, iremos agora considerar aquelas passagens que falam especificamente da imutabilidade da sua palavra e conselho. O que as seguintes escrituras nos ensinam a respeito de sua natureza? O que elas nos ensinam sobre o relacionamento de Deus com a sua criação, especialmente o homem? Vamos ver aqui 1 Samuel 15, 29. Também a glória de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem, para que se arrependa. Aqui, meus queridos, eu quero ler aquilo que está na sua apostila, porque essa explicação sobre esse versículo, ela é muito completa e é um versículo, é uma passagem que nos traz, que na verdade traz muitas dúvidas para as pessoas que não entendem quem é Deus. Mas a nota aqui na nossa apostila vai dizer o seguinte: em 1 Samuel 15, 29, as Escrituras declaram que Deus não é homem para que se arrependa. Através dessa e de outras passagens está claro a imutabilidade de Deus. Está claro que a imutabilidade de Deus se estende até o seu conselho e vontade. Ele é perfeito em sabedoria e, portanto, não comete erro em seus decretos. Ele é todo-poderoso e, portanto, capaz de realizar tudo o que determinou. Mas como podemos harmonizar esse ensinamento com outras escrituras que parecem ensinar o contrário? Em Gênesis 6,6, Deus se arrependeu de ter feito o homem. Em Êxodo 32, 9 a 14, o Senhor mudou de ideia sobre a destruição da desobediente nação de Israel. Finalmente, em Jonas 3,10, Deus se arrependeu a respeito da calamidade que ele havia declarado que traria sobre a cidade de Nínive. Será que as escrituras se contradizem? E aqui eu faço um parêntese. Muitas pessoas que não compreendem as escrituras fazem dessas passagens um argumento da inconstância de Deus, da imperfeição de Deus, da mutabilidade de Deus. Porém, é muito interessante a forma que o Paul Washer coloca aqui. Ele vai nos dizer o seguinte: Deus realmente muda de ideia? A resposta não é tão complexa ou misteriosa como se poderia imaginar. As Escrituras claramente nos ensinam que as perfeições, propósitos e promessas de Deus são sempre as mesmas. Porém, isso não significa que o relacionamento e a disposição dele para com a sua criação em constante mudança não possam variar. Ou seja, nós é que variamos. Deus, ele continua o mesmo. Gênesis 6,6 se refere simplesmente à santa resposta de Deus ao pecado do homem e à sua determinação em extingui-lo da face da terra. Então Deus não pode ser pego de surpresa. Ele já sabia exatamente o que aconteceu, mas para que nós pudéssemos compreender, vamos dizer assim, o sentimento de Deus para com o homem, foi colocado na sua palavra uma forma que nos seria de fácil compreensão. Versículo 7, o mesmo em 1 Samuel 15, 11 e 26, e em Êxodo 32, 9 a 14, Deus mudou de ideia em relação à destruição de Israel com uma resposta graciosa à oração de Moisés. Uma oração que Deus conduziu e capacitou Moisés a orar. Nós estudamos sobre Jonas há 2 anos atrás. Jonas 3, 4 a 10, Deus simplesmente se arrependeu de destruir Nínive quando Nínive se arrependeu do seu pecado. Essas passagens nos lembram que a imutabilidade de Deus não se refere ou não se equivale à inamovibilidade. Aí você fala, nossa, o que significa essa palavra? Inamovibilidade, que não pode ser movido de um lugar para outro, ou seja, Deus não pode mudar. Ele não muda, mas ele não é estático, apático e sem envolvimento com a sua criação. Ele é dinâmico e interage com a sua criação. Ele é o mesmo sempre, mas seu relacionamento e tratamento com os homens mutáveis, irão variar de acordo com a forma como eles respondem a ele. Jeremias 18, 7 e 10 e Ezequiel 18, 21 a 24. Isso não contradiz a imutabilidade, mas é uma prova dela.
Ele sempre responderá às ações dos homens de forma compatível com os seus atributos imutáveis. Ou seja, Deus, ele é santo. Mesmo que nós somos pecadores redimidos, lavados pelo sangue de Cristo, aqueles que já entregaram a sua vida a Cristo, justificados pela fé, a Bíblia nos diz que nós devemos ser santos como Deus é santo. Então, à medida que nós somos separados do pecado, que nós lutamos contra o pecado, nós temos paz com Deus, como Romanos 5 nos fala. Meus amados, Deus, ele tem comunhão conosco à medida que nós somos fiéis. Porém, a partir do momento que nós deixamos de ser fiéis, à medida do momento que nós nos afastamos de Deus, Deus continua sendo fiel. Porém, de maneira alguma, ele vai ter comunhão conosco. Por quê? Porque ele não vai ter comunhão com o pecado. Então isso demonstra como Deus é fiel. Nós é que mudamos. Nós é que somos inconstantes nas nossas atitudes, mas Deus é o mesmo. E realmente, meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra como Deus, ele age para conosco. Então não é que houve mudança no Senhor, não. Mas foi colocado de uma forma e Deus permitiu para que nós possamos compreender a palavra do Senhor e da forma que ele iria agir com a sua criação. Espero que para todos vocês isso deve ser compreensível, beleza? Então vamos para o próximo versículo, a próxima passagem, Números capítulo 23, versículo 29, vai nos dizer o seguinte. Vou pegar aqui o meu tablet mais uma vez, eu vou pegar a minha água aqui. Meus queridos, a palavra de Deus nos diz o seguinte, Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Maravilhoso, não é verdade, meus queridos? Matthew Henry, ele vai dizer o seguinte acerca desta verdade, desse versículo. Os homens mudam de ideia e por isso voltam atrás em suas palavras. Eles mentem porque se arrependem, mas Deus não faz nada disso. Ele nunca muda de ideia e por isso nunca cancela as suas promessas. Meus amados, está chegando a época de eleição ano que vem. Se você quer ser enganado, assiste Horário Político. Ali você vai ver como são feitas promessas e mais promessas. E depois que passam as eleições, vocês vão ver como os homens, como nós, a raça humana, nós somos inconstantes nas nossas palavras. Homens mudam, meus irmãos, mas Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Ele nunca cancela a sua promessa, como disse Matthew Henry. O próprio Matthew Henry vai também comentar sobre Salmo 33:11. Vamos ler aqui Salmo 33:11. Vai nos dizer o seguinte: o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Então Matthew Henry vai... deixa eu voltar aqui. Matthew Henry vai nos dizer o seguinte: através de todas as revoluções do tempo, Deus nunca mudou as suas medidas, mas em cada acontecimento, mesmo aquele que para nós é mais surpreendente, o conselho eterno de Deus é cumprido. Nem pode qualquer coisa impedir a realização em seu tempo. Se você tem medo do que vai acontecer no futuro, leia o livro de Apocalipse. E no final, irmãos, capítulos 21 e 22, mostra que aqueles que estão em Cristo são vencedores. Mostra que nós teremos uma eternidade na presença de Deus. Então este mundo é passageiro, a violência é passageira, as doenças são passageiras. E é maravilhoso, meus irmãos, quando lá no capítulo 21 vai dizer que lhes enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá morte, não haverá dor. Nós estamos passando por um momento sem igual. Pastor José Soares, um pastor que eu conheço, que serve ao Senhor aqui em Santa Catarina, ele lamentavelmente perdeu um cunhado recentemente por conta de Covid. Semana passada, sua mãe faleceu por conta de Covid. E agora ele está infectado por Covid.
Mas é maravilhoso o testemunho que ele colocou nas suas redes sociais, que a sua esperança não está no agora, mas está em Deus. Está no futuro que está garantido para os salvos em Jesus Cristo. Então, meu querido irmão e irmã, quando você olhar para o jornal na televisão, quando você sentir medo de todas as coisas que acontecem, leia sua Bíblia em Apocalipse 21 e 22. Você vai ver como o futuro para os salvos em Cristo é garantido. Como nós passaremos a eternidade na presença de Deus. E uma das passagens mais emblemáticas do livro de Apocalipse, pelo menos para mim, é quando diz que não haverá sol, porque a glória de Deus vai iluminar toda a terra. Então, meus amados irmãos, o nosso Deus, esse Deus que nós servimos, ele é infinitamente maior. Não podemos medir a grandiosidade de Deus frente a todas essas coisas que acontecem, mas ainda assim os nossos corações temem por conta de todas as coisas que nós temos passado. Por favor, meu querido, não reduza a Deus a uma vacina. Não ache que se porventura você não receber a vacina, você vai morrer e... Não, meu irmão, de maneira alguma. Creia no poder de Deus, creia na soberania de Deus. O Senhor não deixou de ser soberano sobre este mundo. Então o próprio Salmo 33 vai dizer que os desígnios do seu coração duram por todas as gerações. Então, aquilo que Deus prometeu vai se cumprir, independente do que quer que seja, tá certo? Prossigamos então, meus amados, ainda a pergunta de número... na verdade não é a 3, é a 4, tá? Eu já disse para vocês, eu acabei errando ali. Mas, Isaías capítulo 14, versículo 24, mas antes eu vou ler a pergunta para vocês. É importante entender que a imutabilidade de Deus depende não somente da sua perfeição, mas também do seu poder. Deus não seria imutável se existisse algum ser ou poder maior que ele, que pudesse coagi-lo ou manipulá-lo. O que as seguintes escrituras nos ensinam sobre a soberania e o poder de Deus? Há algum ser ou coisa criada capaz de mudar Deus? Vamos ler Isaías capítulo 14, versículo 24. Vai nos dizer o seguinte: jurou o Senhor dos Exércitos, opa, não apareceu para vocês. Jurou o Senhor dos Exércitos dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Basicamente aquilo que eu havia explicado para vocês sobre os propósitos de Deus. Mas vamos ver o que diz aqui John Gill. Ele vai dizer o seguinte: como ele, Deus, moldou, planejou, desenhou a forma e a imagem em sua própria mente, ou fixou e estabeleceu lá, assim deveria ser feito no tempo devido, pois tudo é determinado pelo Senhor. E isso mostra que nada é casual ou vem por acaso, mas tudo ocorre como é proposto por Deus, e que acontece tudo o que ele resolveu. Toda resolução procede do pensamento e é o produto da mais alta sabedoria e prudência. E como eu propus, assim será. Meus amados, o comentário na verdade a reportagem que eu li sobre a igreja na época da pandemia da gripe espanhola, disse que foi um dos maiores movimentos de crescimento da igreja, porque muitas pessoas se chegaram a Cristo por medo da pandemia. Você acha que agora seria diferente? Muitas pessoas têm se achegado aos pés de Jesus Cristo. Muitas pessoas têm entregado a sua vida a Cristo, clamado que Ele possa ser o seu Senhor e o seu Salvador. Por quê? Porque nos momentos de pânico, nos momentos de maior medo, é que pessoas elas buscam a Deus. Eu sempre digo o seguinte: velórios são momentos de grande tristeza, mas também é um dos momentos onde os homens perdidos, eles podem ter uma compreensão do que é a eternidade. Por quê? Porque aquela pessoa que está vendo o seu ente querido no caixão tem o sentimento de que nunca mais vai vê-lo. Nós que somos salvos não temos esse pensamento. Nós sabemos que a morte é simplesmente a porta para a eternidade.
e que aqueles irmãos que já se foram, em Cristo nós os veremos. Então, meus amados irmãos, esse mesmo pastor que eu citei, pastor José Soares, a sua mãe era salva em Cristo. Muitos são os pastores que têm relatado que membros das suas igrejas têm morrido por Covid. Deus é infiel? De maneira alguma. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Esta é uma verdade que deve encher os nossos corações. Que tudo aquilo que vier a acontecer nas nossas vidas, tudo aquilo que tem acontecido nas nossas vidas faz parte do propósito de Deus. Porém, entenda o seguinte: se eu estou cultivando a infidelidade, então todas as coisas que acontecem na minha vida são consequências da minha infidelidade. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, meus amados, se eu tenho buscado a face de Deus diariamente, quer sejam coisas boas, quer sejam coisas ruins ou difíceis, está debaixo do propósito de Deus. E até mesmo para aqueles que são infiéis, a disciplina faz parte do propósito de Deus em suas vidas. Isaías, capítulo 46, versículos 9 a 10. Lembrai-vos, esqueci de colocar o versículo para vocês. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então, é basicamente, meus irmãos, semelhantes àquilo que havíamos falado acerca de Isaías 14, 24. Mas o comentário da Bíblia DV vai dizer o seguinte: Deus é único no conhecimento e no controle do futuro. Seu firme propósito é realizar o que se foi proposto por ele. E finalmente, meus irmãos, o último versículo de hoje e desta nossa lição é Daniel capítulo 4, versículo 34 e 35. E também é muito interessante o que se passa baseado nesse contexto. Então, Daniel 4, 34 e 35 vai dizer o seguinte: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Tornou-me a vir o entendimento e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhes possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Seria muito bacana se todos vocês pudessem ler o livro de Daniel, principalmente o capítulo de número 4, que mostra sobre a soberania de Deus sobre Nabucodonosor. Nabucodonosor, naquela época, ele era o rei mais poderoso, ele era o cabeça do Império Babilônico, e o seu coração se exaltava sobre os seus feitos. Então Deus o colocou em seu lugar, o fez por algum tempo ficar como um animal, que até mesmo andava como um animal, comia como um animal. E tudo isso, meus irmãos, para que ele pudesse chegar a essa compreensão que ele relata aqui, que Daniel relata, na verdade, no capítulo 4, versículo 34 e 35. Então ele reconhece quem é o Senhor. E aí, o comentário aqui de Warren Wiersbe vai dizer o seguinte: pelo fato de Deus ser soberano, é capaz de fazer o que bem entender, e ninguém pode impedi-lo, nem exigir que ele dê satisfação de nada. O coração do homem pecador rebela-se diante da simples ideia de um Deus soberano, pois o coração humano deseja ser livre de todo o controle externo. Os pecadores acreditam que são livres, e na verdade nem se dão conta de quanto são escravos de sua natureza decaída e das forças de Satanás e do mundo.
Todo homem gosta de sentir que tem o direito de fazer consigo mesmo aquilo que bem entende. Todos nós gostamos de ser soberanos. Continua. O Deus Altíssimo é tão sábio e poderoso que pode determinar que suas criaturas tenham liberdade de tomar suas próprias decisões e de desobedecer à sua vontade revelada. E ainda assim é capaz de cumprir seus propósitos divinos na terra. Meus irmãos, que comentário maravilhoso acerca dessa situação. Muitos orgulham-se de terem o livre-arbítrio de fazer o que quiser. Algumas vezes você vai confrontar uma pessoa, ela vai dizer o seguinte: eu faço aquilo que eu quero. A vida é minha, eu posso fazer aquilo que eu quiser. Bom, diante de Deus, isso não é uma verdade. Porque nós temos o livre-arbítrio baseado em quem Deus é. O próprio Warren Wiersbe disse exatamente isso, que Deus é quem nos deu esse livre-arbítrio. Mas mesmo que nós temos muitas vezes feito aquilo que é errado, o Senhor vai cumprir os seus propósitos. Pense na seguinte questão: a vontade de Deus é que nós possamos evangelizar a todo o mundo, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Todo crente faz isso? Não, nem todos fazem isso. Mas pessoas ainda têm sido salvas, não é verdade? Mesmo na nossa infidelidade, o Senhor tem cumprido com o seu propósito. É claro que se nós fôssemos fiéis, talvez o número de pessoas que pudessem ser salvas seriam muito maiores. Não que a salvação de pessoas depende de nós, mas nós temos o privilégio de sermos instrumentos nas mãos do Senhor. Então, meus amados irmãos, se o propósito de Deus tem se cumprido nesse mundo, mesmo em meio à nossa infidelidade, imagine se nós fôssemos fiéis. Imagina, meus amados irmãos, se todos nós, ou como nossa igreja seria, se todos nós que somos salvos fôssemos fiéis ao nosso Deus. Hoje foi essa a nossa lição sobre a imutabilidade de Deus, e eu espero que estas verdades possam impactar a sua vida e o seu coração. Que a palavra de Deus, meus irmãos, possa quebrantar os nossos corações, que nós possamos permitir, porque como diz o escritor de Hebreus, a palavra de Deus é viva e eficaz. Tem o poder transformador mediante o Espírito Santo de nos moldar a imagem de Cristo, mas para isso é necessário que nós possamos permitir. Eu quero incentivar a todos vocês que possamos ser fiéis ao Senhor, possamos dedicar esse dia ao nosso Deus. O dia de hoje tem 24 horas. Se você acordou no horário do culto, está há praticamente quase 2 horas, aí com o seu celular ligado, com a sua Bíblia na mão, com o seu livro, e você vai ter o resto do dia para poder dedicar a si, a sua família. Mas hoje, às 18 horas, nós temos culto. Nós temos um tempo onde você pode aprender mais sobre a palavra de Deus. E é mais ou menos 1h30. Então, dentro de um dia de 24 horas, você pode doar talvez 4 horas do seu dia para aprender mais sobre Deus, para estar em comunhão com os irmãos. Então, eu quero incentivar a todos vocês. Tenhamos, meus irmãos, responsabilidade de, ao iniciar os cultos, estarmos presentes. Então, não deixe o celular na beirada da cama ligado e você não prestando atenção, mas tenha um tempo que seja dedicado a Deus. Pegue a sua Bíblia, senta numa mesa, ou se você está na televisão, pegue a sua Bíblia, senta no sofá, acompanhe os versículos bíblicos, pegue um papel, anote as passagens. Pode voltar aí se quiser, é por isso que eu coloco os comentários, você pode pausar aí depois, ou se você quiser os comentários, manda mensagem para mim que eu mando para vocês, para que você possa anotar na sua apostila, mas faça desse período um tempo dedicado 100% ao Senhor, tá certo? Então, meus amados irmãos, nós estamos encerrando por aqui a nossa transmissão, muito bom estar com vocês, reflitamos naquilo que nós vimos hoje pela manhã, e faça um propósito, meus amados, de estar hoje às 18 horas aqui conosco, para juntos podermos aprender sobre a palavra de Deus. Vamos terminar hoje o capítulo 3 de Gálatas, e tenho plena convicção que, se você tem acompanhado conosco, tem aprendido bastante sobre a palavra de Deus. Então,
Aguardo todos vocês hoje às 18 horas. Continuemos orando pela nossa querida irmã Irene, também pela dona Ireni, que está com Covid. Vamos orar pelos nossos demais irmãos e também pelo pastor José Soares, que está com Covid. Vamos orar por tantos irmãos e irmãs que têm sofrido por conta desse vírus, pessoas das suas famílias têm até mesmo morrido por essas situações. Então vamos orar, irmãos. Motivos para orar nós temos muitos, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Nos encontramos hoje às 18 horas. Um grande abraço para todos. Deus abençoe. Velozes corram ao serviço do Senhor. Minha voz pra sempre toma, para o teu louvor cantar. Toma os lábios meus fazendo a mensagem proclamar. Minha prata e ouro toma, nada quero te esconder. Minha inteligência guia, só e só por teu saber. A vontade minha toma, sujeitando a ti, Senhor, do meu coração fazendo o teu trono